Eu tava aqui pensando, a vida às vezes só vai. Já parou pra refletir sobre isso? Às vezes você tenta planejar cada passo da sua vida e quando você vai ver você tá num outro lugar, porque a vida foi. Porém, é importante você saber o que você deseja, mas saiba que nem sempre você vai chegar lá. E eu vou contar a minha história para exemplificar isso. Eu sou filho de um manicure com caminhoneiro, nasci na Bahia, morei no bairro Fazenda Grande do Retiro, morro mesmo. Quando tinha 3 anos, meu pai me trouxe para Curitiba, fiquei em Curitiba, meu pai e minha mãe sempre separados, desde que eu tinha 8 meses, enfim, idas e vindas, morei sempre em periferia, morei um tempo, na verdade, em Campo Comprido, bairro de classe média baixa aqui em Curitiba, e tem parte ali que já é classe média, que evoluiu bastante, mas a grande parte da minha vida foi no bairro Itatiaia, Fazendinha, periferia de Curitiba. Quando eu tinha 12 anos, meu pai voltou pra Bahia, eu fiquei em Curitiba com a minha mãe. Quando eu tinha 16, fui morar com ele, fiquei lá até os 19. Nesse período, eu comecei a trabalhar 14 anos fazendo entrega, eu lembro que era pra Fave e Mel, com 14 anos. Depois eu comecei a ser garçom, e aí quando eu fui morar na Bahia, meu pai me deu um curso de manutenção de computador e de design web. Por quê? Olha que loucura. Em Curitiba, eu tinha acabado de conseguir uma bolsa da prefeitura para fazer um curso de manutenção de computador, quando eu fui passar as férias com meu pai. E eu fui passar as férias lá porque eu tinha tido meu primeiro episódio depressivo, uma crise de ansiedade terrível, quando eu tinha 15 anos, mais ou menos. Aí com 16, nas férias ali dos 15 para 16, fui passar as férias com meu pai. E lá eu, enfim, tava passando por uma situação difícil, minha família, meu pai, meu avô. Fiquei lá cuidando do meu avô, que já estava bem doente. Vivi 6 meses só com ele e ele morreu. E ajudando meu pai na situação de vida que ele estava no momento. Minha adolescência basicamente foi essa, assim. Eu joguei minha adolescência fora, no sentido de curtição, para assumir responsabilidades que eu tinha que assumir como homem, mas não homem no sentido machista masculino e de... Não, como homem no sentido de adulto. Eu tive que ser homem muito cedo. Eu não pude ser menino por muito tempo. E pra eu ficar lá, eu falei, pai, pelo menos você vai ter que me dar o curso de manutenção de computador que eu ganhei da prefeitura de Curitiba. Por quê? Porque eu tava tipo, cara, eu precisava ter uma profissão, eu não queria ser garçom pro resto da minha vida, e eu sabia que a minha área era essa área, assim, mais ou menos assim, de comunicação, internet, sabe, tecnologia, era algo aí. Com 16 anos já sabia, porque eu lembro que com 14, 15, eu pegava o computador do meu cunhado, Maicon, beijo Maicon, marido da minha irmã, mais velha, na época namorada, e ficava editando, pegava música e ficava editando slide show de foto deles, animada com a música, tipo, eu lembro de uma do Renato Russo, que eu fui muito zoado porque eu fiz com a foto dos dois, eu fui mostrar pros meus amigos, aí tinha uma frase de amor que mostrava o Michael, a galera apaixonado pelo Michael. Isso aconteceu, foi muito frequente na minha vida, eu não maldar as coisas e ser zoado logo na sequência. Pra mim eu só tava fazendo arte, hoje eu sei que aquilo era arte pra mim, que eu não tava preso a essa porra de eu não posso parecer viado, mas enfim. Tudo isso pra falar que aí quando eu fui me matricular no curso de manutenção de computador, o cara também citou de design web, meu pai olhou pra mim, eu tava com os olhos brilhando, meu pai, você quer fazer esse também? Eu falei, ai pai, você consegue pagar os dois? E ele falou, consigo. Atrasamos várias parcelas, mas fiz manutenção de computador, design web, os dois ao mesmo tempo na Microlinks. Aí um dia eu fui revelar uma foto digital, daí eu não tinha internet em casa, mas tinha computador. O que eu fazia? Ia na Lan House com pendrive, baixava fotos, ia pra casa, ao invés de virar madrugada jogando jogo que nem todo mundo fazia na minha idade, eu virava madrugada editando foto, tirando ruga, trocando cor do olho, montando você aqui, né? Editando foto, era meu hobby. Era esse o meu joguinho da madrugada. E aí eu fazia colégio, ia pro colégio, e aí um dia eu fui revelar uma foto de uma amiga minha que era aniversário dela. Eu fiz uma montagem, na época não era tão normal, então não era tão cringe quanto é hoje. Acho que até a palavra cringe já tá cringe, né? Aí eu fui lá e eu fui imprimido, eu falei pro cara, pô, vocês não precisam de design não? Ele, você é designer? Eu falei, sou eu que fiz essa montagem. Daí ele virou pra trás e falou, ô Beto, o cara aqui é designer, tá precisando de trabalho.
Ah, mesmo? Não. Me manda, traz teu currículo aqui. Aí eu levei, e aí ele falou, pô, você pode começar segunda? Foi assim. Virei design, daí dessa loja eu fui para outra loja, daí fui para outra, trabalhei na maior loja de revelação digital da Bahia. Chegou um fotógrafo vendendo câmera, um cliente meu vendendo câmera. A D80, eu tenho até hoje essa câmera aí. E aí eu não tinha dinheiro para pagar, conversei com meu pai, falei, pai, tanca as contas aqui de casa e me ajuda. Eu tinha passado um período ali que eu tava bancando a casa que meu pai ficou uns 2 meses ali, né, na procura de um novo trabalho. Aí ele falou, fechou, você fez isso, minha vez de fazer. E aí a gente fez isso, eu lembro que foram 2 parcelas de R$ 750 feitas no cheque, e o meu salário era 540, então eu dava todo o meu salário e o meu pai complementava o resto. E aí nessa eu comecei a pedir pros fotógrafos me levarem pros eventos para fotografar com eles. E pedi mesmo, na cara de pau. E aí um fotógrafo, o Lázaro Marrom, não sei se tá vivo, se tiver, Lázaro, ele vê esse vídeo, manda um look pra mim, na moral, Lázaro Marrom de Salvador, me levou pra fotografar o evento dele, um casamento. Eu lembro que ele me levou pra ser auxiliar que eu podia fotografar. E aí ele ficou com as minhas fotos. Quando ele viu as fotos, ele veio e me deu 50, que ele falou que as fotos ficaram boas e que ele ia usar. E ali ele foi me ensinando as técnicas, eu aprendi a fotografar assim, fotografei Carnaval de Salvador e os carai dessa forma. Voltei pra Curitiba que minha irmã tava grávida, vizinho da minha mãe precisava de alguém pra editar vídeo, eu falei, não manjo de edição de vídeo, mas manjo de edição de foto, que também é da Adobe. Dele, a base você já tem, então vem trabalhar comigo, eu te ensino e te pago metade do valor que eu pagaria. Fechado, aprendi a editar vídeo. Desculpa, com esse cara também eu aprendi a filmar. E na Bahia ainda, eu já tinha tido web rádio quando eu aprendi a fazer site. Aí eu montei web rádio, blog, fui trabalhando pra mim mesmo. Um dia, um amigo meu ia fazer um show, fui fotografar o show dele, conheci o W. Eu entreguei as fotos pro W, ele me chamou pra um café, viramos grandes amigos, e o W é meu irmão. E dessa amizade surgiu a pulga atrás da orelha pra eu começar a trabalhar com escrita e com jornalismo. Saí do banco onde eu trabalhava, fui fazer faculdade, mas eu não tinha dinheiro para estagiar. Eu precisava ganhar o meu salário para eu poder me sustentar enquanto fazia a faculdade. Fazia FIES 100%, só que eu tinha que viver, né? Transporte, ajudar na minha mãe, que nessa época, quando eu voltei para Curitiba, eu fui morar com a minha mãe. Precisava ajudar minha mãe financeiramente, precisava comprar minhas roupas, enfim, viver. E aí eu tive a ideia, montei um blog de cultura independente, onde eu fui cobrir cultura independente de Curitiba. E aí eu trabalhava normal no horário comercial, ia pra faculdade, sexta-noite, dia de semana à noite, sexta, sábado e domingo, quando tinha eventos, geralmente à noite eu ia fotografar esses eventos, escrevia uma resenha desses eventos e dava as fotos com as resenhas de graça pros artistas, porque eu precisava ter esse estágio e queria ter contato com a galera do meio. Um dia eu conheço uma pessoa, Iria Braga, nesse momento eu queria ser apresentador de TV. Conheço uma pessoa, Iria Braga, que era apresentadora de TV e cantora. Falei pra ela, me agradeceu, oi Eric, obrigado pelas fotos, se eu puder fazer algo por você, eu falei, você pode. Me dá um contato, eu quero entrar em TV ou rádio. E aí ela me deu o contato de José de Mello, mandei um e-mail, 2 meses depois estava trabalhando na TV Evangelizar, sem fazer estágio. Ou fui pra entrevista, falaram, tipo, Eric, você... precisamos de alguém com experiência. Eu falei, eu tenho experiência, tá aqui, ó. Meu site tem há quase 1 ano. Eu faço, eu edito vídeo, eu faço reportagem com off passagem sonora, que é off é o áudio da reportagem, passagem é quando o repórter aparece, sonora são as entrevistas. Eu faço eventos, eu fazia evento para 20 pessoas. Eu faço eventos, tá aqui os eventos que eu faço. Fui contratado. Você entende como a vida vai indo? Da mesma forma eu fui parar em Brasília para cobrir política, da mesma forma eu virei editor-chefe, da mesma forma fui apresentador. As coisas vão acontecendo na sua vida. Eu tinha um objetivo, que era ser apresentador. Eu fui por pouco tempo, em poucas oportunidades, na TV. Mas virei apresentador de podcast, virei apresentador virei palestrante, virei muitas coisas após uma decisão lá atrás, que foi aos 16 anos, falar pro meu pai, só moro aqui se você me der um curso. Você entende como às vezes a vida só te leva? E é nessa da vida só te levar que você consegue conduzir algumas coisas. É como, bicho, se você estivesse num barco, num rio.
Um rio tem uma correnteza. Ele vai te levar para essa direção. Só que o rio, ele tem a sua margem. Então você vai nessa direção, mas você pode vir nessa direção para cá, nessa direção para cá. É basicamente isso. É um barco à vela, que você só direciona a vela, mas a direção da correnteza ela vai te levando para lá. Tipo, barco à vela acho que foi um mau exemplo. Vamos voltar pro rio. É uma canoa. Só que você com remo, com muito esforço, você consegue. Às vezes você vai virar o barco e vai querer ir contra a correnteza, mas daí você vai morrer. E a maior parte dos fracassos acontecem porque a pessoa quer ir contra a fucking da correnteza. E aí, meu amigo, você tá fadado ao fracasso. Então coloca o teu barco no rio, na direção da correnteza, e tenta ir guiando ele para os lugares que fazem algum sentido. Eu queria ser apresentador de TV, cheguei a apresentar, mas não virei apresentador. Tipo, hoje essa não é minha profissão, hoje eu não sou apresentador de TV. Então, só que eu virei um grande comunicador da internet. Hoje eu vivo na internet. Hoje eu tenho salário para trabalhar online, além do salário que eu tenho para trabalhar na TV, que também é online, porque sou editor-chefe de um portal, né? Mas hoje eu tenho a minha vida no trabalho fixo, eu tenho a minha vida de empreendedorismo com o Grupo Epifania. Hoje as coisas fluem dessa forma. Então, não fique esperando a tempestade perfeita para você ir para onde você quer. Aproveita as oportunidades que a vida está te dando hoje e tenta fazer essa oportunidade te levar mais ou menos para o lado que você quer. Do lado de cá do rio, você tem manga. Do lado de cá do rio, você tem laranja. Você quer mais manga ou mais laranja? Ah, Eric, mas o que eu queria é açaí, que tá lá para trás. Meu irmão, aproveita para onde o rio tá te levando e vai guiando a sua ida. Só escolhe aquele caminho ali e vai indo. Eric, mas eu quero muito açaí. Então te prepara, nego. Te prepara porque você vai ter que ter muito muque. E como que você vai conseguir esse muque? Pegando a laranja, pegando a manga, fazendo suco de laranja e manga. E aí você faz flexão no barco enquanto você tá deixando a correnteza te levar. Você ficou fortão, aí você volta em direção ao bendito açaí, porque em último caso você tem tanta manga e tanta laranja que você já não vai morrer de fome. Mas não deixe de aproveitar. Eu vejo muita gente que não tem nada. Uma vez eu tava conversando com uma amiga, eu até fui meio chulo, quando eu tava indo morar em Brasília. E eu lembro que essa amiga não queria ir e tal, porque tava todos os jornalistas de renome aqui indo morar em Brasília, em São Paulo. E aí eu tava indo também, essa amiga não queria ir, e aí ela falou, eu não vou deixar tudo. Eu olhei pra ela e falei, deixar o quê? Você não tem nada. E eu lembro que foi meio chocante o que eu falei, porque às vezes daí é do TDAH. Às vezes a gente fala coisas mais a mais, né, que não deveriam ser ditas. Mas é isso que eu penso. Às vezes você... eu não vou deixar tudo. Deixar o quê? Eu não posso abandonar meu sonho. Você vive alguma coisa do teu sonho. Então, você não fique parado porque você quer ter um sonho, porque você tem um sonho. Às vezes você trabalha em um escritório de dentista como recepcionista, mas o que você quer mesmo é ser TikToker. E aí você tá querendo largar teu emprego de recepcionista para focar no TikTok, sendo que você tem 1000 seguidores no TikTok. Sem dinheiro, você vai desistir do TikTok em 2 meses. Eu digo isso porque eu já fiz isso. Eu já criei projetos sem dinheiro, achando que eu ia conseguir tocar e eu não consegui. Desistir rapidamente. É isso que você quer pra tua vida? Então o que eu te aconselho? Deixa o barco ir para onde a correnteza está levando. Leva para a margem que mais te apetece. Você pega a manga, depois vai para outra, pega a laranja. Tá cheio, fica forte nessa zorra, junta dinheiro. Aí você vira o barco e vai contra a correnteza no sentido que você quer, porque aí você tem um fundo ali que te garante. É isso que eu te aconselho, do fundo do meu coração. É isso que eu te aconselho. Vai deixando a vida te levar, fazendo microdirecionamentos para onde você prefere, para você ter estofo para um dia voltar, para onde você tanto desejava. Pode ser que um dia eu venha aqui e grave um outro vídeo falando o oposto disso, porque eu posso mudar de ideia. Eu já pensei diferente do que eu penso hoje, mas nesse exato momento é isso que eu penso, é assim que eu vejo a vida.
Me diz se você concorda, se você discorda, que tipo de vídeo você quer ver aqui. Deixa um comentário, se inscreve, dá like, tudo mais, você já sabe. Beijo, tchau, até a próxima.